E o assunto agora é a nova treta entre Flávio Dino e o Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública faltou mais uma vez a uma audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Dino afirmou em ofício enviado ao presidente da Casa, Arthur Lira, que comparecer à sessão poderia configurar grave ameaça à sua integridade física. No documento, o ministro de Lula citou falas como "vem buscar minha arma aqui, seu merda", dita pelo deputado federal Sargento Faur, do PSD. Dino era esperado na comissão para falar sobre diversos temas do Ministério, listados em 20 requerimentos de convite e convocação. A sessão na Câmara estava marcada para as 9 da manhã. O ministro afirmou mais cedo em suas redes sociais que iria participar de uma reunião sobre terras indígenas, a convite da PGR. Depois, Dino escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, já recebi cerca de 100 convites para comparecer à Câmara nesse ano. Já atendi a diversos convites, mas tenho muitas tarefas e emergências a atender. Reitero que estou à disposição para comparecer em comissão geral, no plenário da Câmara, para responder simultaneamente a todos os pedidos de esclarecimento. Fecho aspas. Ô Graeb, ô Wilson, o Flávio Dino anda muito ocupado tuitando, porque ele passa o dia inteiro, né? Pelo menos até outro dia, estava tuitando o dia inteiro, não tem tempo para prestar contas à sociedade por meio dos seus representantes eleitos. E, assim, é desprezível essa declaração do sargento Faur, ou qualquer outra nesse sentido. Agora, daí a constituir, de fato, uma ameaça à presença física dele na Câmara dos Deputados, aí vai uma distância também, né? Me parece que foi usado esse caso como pretexto para ele faltar, tá? Me parece fugindo aí da prestação de contas, né? Que é algo que o lulismo nunca gostou muito de fazer. Não, é exatamente isso, Felipe. O Flávio Dino está fugindo completamente aí da Comissão de Segurança Pública. E ele está fazendo movimento porque ele quer responder as perguntas no plenário da Câmara, onde ele vai ter ali pelo menos uma divisão, né, de forças entre os bolsonaristas e os petistas. Mas essa declaração, esse tweet do Flávio Dino, mostra que ele não tem apreço nenhum, né, pela sua prestação de contas. E falar publicamente, né, que, olha, eu sou muito ocupado para falar com vocês, você como ministro da Justiça, né, não querer prestar esclarecimentos para deputados, mesmo que seja de oposição, é você literalmente desprezar o trabalho de ministro de qualquer ministro de Estado. Queira ou não, o Flávio Dino querendo ou não, o regimento interno da Câmara determina sim que se um ministro que o parlamentar tem o poder de convocação de um parlamento, de um integrante de poder, né? Então, quer seja ministro de Estado, enfim, até ministro do Supremo, o parlamentar pode convocar numa comissão. Isso isso está lá, está no regimento interno da Câmara, né? É fato. Se a Comissão de Segurança Pública exagera nas convocações, aí é um outro assunto, é uma outra conversa, é uma outra questão. Mas houve toda uma articulação feita ali pelo deputado Ubiratã Sanderson, né, que é o presidente da comissão, de fazer o seguinte, né, de pegar todos os requerimentos de convocação e transformar em uma única sessão, porque pelo menos o Flávio Dino já responderia sobre vários assuntos, né, e aí já prestaria contas sobre, sobre todas as demandas da comissão. O problema é como tá aí, Felipe. O Flávio Dino, ele não quer ir, ponto. Dizer que eu estou muito ocupado, ou dizer que eu tive uma reunião na Procuradoria-Geral da República para discutir questões indígenas, que nem é o tema nesse momento, que nem é a pauta, olha, foi de uma indelicadeza, para dizer o mínimo, com os parlamentares. E também, Felipe, esse ofício que ele encaminhou para o Arthur Lira, dizendo que não, eu não me sinto seguro, porque os parlamentares da bancada da bala têm poste de arma, não sei o quê, etc, etc, etc. Olha, também para mim é uma desculpa bem esfarrapada, né, para não comparecer à Comissão de Segurança Pública. O que ele poderia imaginar? Que algum deputado ia puxar um revólver no meio de uma comissão? Sabe? Não tem muito nexo isso, Virou um sabe? método, né? Virou um método quando os lulistas estão comprometidos, há alguma sujeira que eles fizeram ou uma conduta inapropriada que está sendo apontada, quando eles estão nas cordas no debate público, né, no sentido metafórico, evidentemente, eles posam de vítimas de ameaça, etc., para que qualquer coisa que seja dita a respeito deles se torne, portanto, um insulto à vítima de ameaças, né? E a gente está vendo, né, como na esfera internacional, muitos deles culpam as vítimas. Aqui eles posam de vítimas o tempo todo,
para tentar escapar à prestação de contas, né? Em vez de lidar com isso, de enfrentar os questionamentos mais constrangedores que sejam, mas quem não tem nada a esconder, enfrenta o questionamento parlamentar, o questionamento da imprensa. E o presidente da comissão, para já ter uma outra informação para o Gael comentar, o deputado Ubiratã Sanderson, do PL, alegou que o Dino comete crime de responsabilidade ao não comparecer à audiência. Vamos acompanhar. Agora, quando, de forma desrespeitosa, ele não vem à comissão, qual era o papel que o presidente da comissão deveria adotar, a não ser o de posicionar-se com firmeza, dizendo que não é aceitável o ministro da Justiça convocado não vir e não dar justificativa. Então, nós, de agora até a sessão deliberativa da tarde, quando nós novamente nos encontraremos, vamos verificar qual é o procedimento adequado e a partir daí a Comissão de Segurança Pública vai se posicionar. Mas independente da questão do crime de responsabilidade, do artigo 50 da Constituição Federal, o deputado Coronel Ulisses leu de forma muito clara aqui. Ele ofendeu parlamentares, ofendeu o presidente da Comissão de Segurança Pública, desdenhando e injuriando, inclusive, e isso é algo que nós adotaremos as medidas pertinentes, inclusive no aspecto judicial. Graeb, para arrematar esse assunto, o ministro da Justiça e Segurança Pública ele não tem resultados na segurança pública para apresentar, né? Segurança pública brasileira é terrível, a gente está falando, evidentemente, de reação militar de Israel na faixa de Gaza. Agora, a gente sempre aponta, há muito tempo aqui no Papo Antagonista, desde que ele começou, a absoluta insegurança na qual os brasileiros vivem. E com os governos do PT, essa insegurança geralmente aumenta, né? Como a gente está vendo, inclusive, pelo caso da Bahia, com tantas mortes violentas acontecendo lá, e está sob gestão do PT há 17 anos. Né? O Flávio Dino não é do PT, mas é de um partido satélite, é do governo Lula, e está tuitando, está falando sobre tudo, entrando em treta com parlamentares, etc., mas não tem resultado para apresentar, tem aí esqueletos no armário e foge deliberadamente. Amarela para comparecer à comissão. Pois é, Felipe. Prestação de contas você faz justamente diante da oposição. O Flávio Dino quer ir, como disse o Wilson, para o plenário, onde pode ter gente disposta a jogar confete na cabeça dele. Né? Ô, Graeb, peraí. Aproveitando seu excelente comentário, só para fazer uma ironia, não na conversa com o presidente, no programa Conversa com o Presidente que se presta contas? É para a oposição, Graeb? Explica isso, coisa esquisita. Pois é, eu tinha esquecido que tem essa fonte assim preciosa, né, de informações independentes sobre o governo brasileiro, que é a conversa com o presidente. Não é na conversa com o presidente que você presta contas. Não é na EBC, do Hélio Dória. Não é na EBC. É justamente na frente de quem acha que você não está fazendo bom serviço. Você vai lá, o cara vai te apertar, e você vai lá e se explica, e levanta os seus argumentos, oferece os seus números. É assim que se faz. Não no meio de amigos que estão dispostos a passar a mão na sua cabeça. Isso não é prestação de contas. Isso tem outro nome, sei lá, o que é. Né? Isso sei lá. Greg, olha, você é um gentleman. Você é um gentleman, porque imaginar que isso acontece no Brasil, Greg, você é um gentleman. Olha, é isso. Pois é. Agora eu achei que se prestava conta em conversa com os blogueiros, como a gente viu aí de 2014, que ele conta lá como ele mentia no exterior sobre o Brasil para comover as plateias crédulas, e o pessoal ri, acha graça, né? Aquela coisa do meu presidente. O Brasil é o país onde você precisa dizer as coisas óbvias. As pessoas acham. As pessoas acham que no Congresso. As pessoas acham que no Congresso falar para um monte de parlamentar da situação é prestar contas. Não é. Flávio Dino, não é prestar contas falar entre amigos. Dever de autoridade pública de prestar contas se dá justamente diante daqueles que têm objeções sérias a fazer o seu trabalho.
Aí é que vem não só a coragem de enfrentar os argumentos difíceis, mas também o entendimento de que isto é um dever de quem ocupa um cargo como de ministro da Justiça. Tá? Sobre a história do Coronel Sanderson de pedir, de acusar o Dino de crime de responsabilidade, isso aí não vai dar em lugar nenhum, né? Existe mesmo na lei lá dos crimes de responsabilidade a seguinte previsão: olha, dos ministros de Estado, são crimes de responsabilidade dos ministros de Estado, a falta de comparecimento sem justificação. O Dino não foi burro e mandou uma justificativa. Então, ele não vai colar essa história de crime de responsabilidade. Agora, a justificativa que ele mandou, uma delas, que está ocupado, é balela. Agora, a outra é uma ofensa grave. É injúria, se não for até calúnia. Porque ele está dizendo que os deputados da comissão poderiam matá-lo. Ele está acusando esses caras de serem gente capaz de atirar dentro do Congresso Nacional um ministro de Estado. Ele disse isso de maneira explícita. Eu temo pela minha integridade física, porque a Câmara não tem detetor de metais, e esses caras podem andar armados e entrar lá com arma. Ele está acusando esses caras de serem assassinos ou agressores em potencial, não só agressores na lábia, mas de estarem dispostos a machucar de verdade o ministro da Justiça. Então, eu acho que eles têm mesmo que entrar com uma ação contra o ministro da Justiça. Eles foram acusados de algo grave. É uma maluquice que um cara na posição do Dino fale uma coisa dessa. E daí, para terminar o meu comentário, diante dessa maluquice, eu fico cada vez mais preocupado, angustiado, perturbado com a hipótese de que o Dino vá parar no Supremo Tribunal Federal. Certo? Porque ele é um cara que o tempo todo se comporta como um político partidário. Ele não tem um pingo de compostura. De compostura e de capacidade para se pôr acima das tretas partidárias, das tretas políticas mais rasteiras. Ele gosta de rolar nesse chão. Ele gosta, ele faz isso o tempo todo, como acabou de fazer hoje, acusando os caras de poderem dar um tiro na fuça dele no meio do Congresso. Um político com esse perfil não pode jamais ser levado a uma posição como a de ministro do Supremo Tribunal Federal. Jamais. Por mais esculhambada que já esteja a nossa Suprema Corte. Você não pode pôr um cara que pensa dia e noite exclusivamente em termos de rinha política e não em termos de políticas nacionais, que nunca se põe acima da refrega partidária. É isso.